O Brasil acaba de ganhar uma obra de referência que foi lançada recentemente na sede da Embrapa, fruto de parceria entre o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe das Nações Unidas, o CEPAL. E o livro reúne aí 14 pesquisadores para decifrar um dos maiores efeitos econômicos contemporâneos, que é a transformação sustentável da agricultura brasileira. E é sobre esse levantamento e esse lançamento, que eu converso agora ao vivo com o pesquisador do IPEA, José Eustáquio. Ele está com a gente presencialmente aqui mais uma vez no estúdio. Primeiramente, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo, tudo bem? Muito bem, viu, Felipe? Uma boa noite, então, para você. José, bom, para a gente começar, eu queria que você trouxesse para a gente qual é a grande mensagem dessa publicação, o que você destacaria como os destaques, o grande objetivo dessa publicação aí que você colaborou. É o seguinte, viu, Felipe? Tem praticamente 15 anos que eu estou trabalhando no IPEA e a gente já organizou diversas obras. Por exemplo, em 2010, a Agricultura Brasileira, que contou com um capítulo do Dr. Eliseu Roberto de Andrade Alves, que tratou pela primeira vez da concentração produtiva no Brasil. Então, depois disso, nós também fizemos outra obra falando da sustentabilidade ambiental em 2016. Depois fizemos um outro livro, Agricultura e Indústria no Brasil, Inovação e Competitividade, junto com o professor Albert Fischler. Enfim, e neste ano nós publicamos 2 trabalhos. Um foi Agricultura da Porteira para Dentro e de Fora para o Mundo, e esse livro agora, Dimensões do Agronegócio Brasileiro. E o que este livro diferencia dos outros? Pela primeira vez, nós publicamos o livro em espanhol. Por quê? A gente quer levar a mensagem do que foi o agro brasileiro para os nossos vizinhos latino-americanos, porque a ideia é difundir muito do que nós conquistamos ao longo de vários anos, ou praticamente 5 décadas de pesquisa, ciência e desenvolvimento de novas práticas produtivas e que são bem-sucedidas quando a gente analisa os vários modelos produtivos que existem no mundo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, viu, Felipe? Revolução Verde aconteceu no México e em um ou outro país asiático. E o que nós fizemos no Brasil foi construção de novo conhecimento, ou seja, a agricultura tropical com a qual a gente trabalha, nós tivemos que gerar novos conhecimentos, tivemos que gerar novas tecnologias e, por exemplo, nós tropicalizamos o cultivo da soja. Então, a tropicalização do cultivo da soja mostra o que foi a revolução que nós fizemos aqui. E um dos capítulos do livro, viu, Felipe, fala sobre os mitos relacionados com a produção da soja no Brasil. E eu destaco 3. Primeiro, a gente acha que produzir soja gera baixo valor agregado, mas isso não é verdade, porque a soja ela é insumo para várias outras cadeias produtivas, como a cadeia produtiva de carne de boi, carne de frango, pescados, e ela também serve de insumos para a indústria alimentícia, como chocolates, pães, entre outros produtos. Ou seja, a soja é um insumo estratégico dentro do agronegócio brasileiro. E tropicalizar este tipo de cultivo aqui foi essencial para o nosso desenvolvimento. O fato é que o livro, então traz essa mensagem de mostrar aos nossos principais, o público-alvo são os países latino-americanos e mostrar como é que o Brasil fez essa transição bem-sucedida na produção. A gente fala aqui sobre uma revolução agrícola nessas últimas décadas e, é claro, existe um papel primordial aí da ciência, da inovação, de instituições como a própria Embrapa. Eles têm um papel, de fato, importante nesse salto de produtividade, Com certeza, viu, Felipe? E o capítulo número 1 do trabalho conta justamente esta história bem-sucedida do agronegócio brasileiro. A gente fala muito da Embrapa, mas a gente tem que entender que antes da criação da Embrapa, em 1972, nós tivemos o desenvolvimento da extensão rural. A extensão rural, ela surgiu lá no final da década de 40, quando os Nelson Rockefeller vieram para o Brasil fazer investimento no Brasil com a ideia de barrar o avanço comunista no mundo. Então, eles viam que era estratégico investir principalmente no campo. Sabe por quê, Felipe?
porque produzir alimento é produzir estabilidade e paz. E nesse sentido, desde o final da década de 40, consolidamos nos anos 50 e também nos anos 60 a nossa extensão rural. A criação da Embrapa, ela foi um embrião que foi gestado na nossa extensão rural. E é claro, a gente tinha extensão rural. Em meados dos anos 60, o governo brasileiro fez um programa de crédito rural e veja, ali no Milagre Econômico Brasileiro, de 1968 até 1973, o país crescia a taxas de 2 dígitos, mas havia uma grande preocupação. Será que o Brasil conseguiria produzir alimento para uma economia que estava em forte crescimento? E a resposta a este questionamento foi né? Algumas pessoas achavam que era preciso reforma agrária, outras achavam que era investimento em ciência e tecnologia. Guilherme Dias, que foi um pesquisador, ele fez um estudo e mostrou que o problema não era a comunicação, mas era a falta de conhecimento. Delfim Neto, com este argumento, investiu na criação da Embrapa. Então, veja, criar a Embrapa foi um evento muito importante para o sucesso da nossa pesquisa dos anos 70 em diante. Mas se não fosse essa base institucional criada desde a década de 40 até os anos 70, dificilmente a gente teria uma instituição capaz de gerar todo esse conhecimento. Então, a Embrapa ela é central, mas o entorno institucional é muito importante. E eu não posso deixar de falar, viu, Felipe? O agricultor brasileiro dentro dessa equação é central, porque não adianta eu ter uma boa extensão, não adianta eu ter muito conhecimento gerado pela pesquisa se quem está lá na ponta não adotar essa nova tecnologia. Então, veja, o Brasil conseguiu fazer conhecimento para o clima tropical. O Brasil tinha um bom programa de extensão rural e políticas de crédito e seguro. E, é claro, o agricultor, um empreendedor capitalista que conseguiu aliar todo esse conhecimento e toda essa tecnologia na sua produção. Bom, eu queria citar com você um ponto que me chamou a atenção. Em um dos capítulos ali, ele analisa a produtividade e mostra uma divergência, digamos assim, entre pequenos e grandes produtores. O que, na sua avaliação, essa pesquisa revela sobre essa diferença? De repente, há uma convergência possível? Quais políticas, de repente, seriam necessárias para reduzir esse gap? Este capítulo que você está mencionando foi escrito com Pedro Maynes, que hoje é professor da Universidade de Brasília. E nós chegamos à seguinte conclusão: a produtividade, né, vamos dizer, em economia a gente fala mudança tecnológica é o deslocamento da fronteira produtiva, mas a gente também tem eficiência produtiva e tem produtividade. Os ganhos tecnológicos foram para todos, pequenos, médios e grandes produtores. Mas a absorção desses ganhos tecnológicos e em resultados em termos de crescimento da sua produtividade, não foram todos os produtores que tiveram. E, de fato, os agricultores que têm maior escala produtiva conseguem absorver melhor este novo conhecimento que é gerado pela pesquisa. Mas veja o seguinte, viu, Felipe? Isso não quer dizer que os pequenos vão ser excluídos desse grande mercado e dessa grande aventura produtiva. O que os pequenos precisam fazer? Precisam se associar ou mesmo fazer um cooperativismo mais forte. Por quê? Se eu sou pequeno, mas quando eu me uno a pequenos outros produtores, eu me torno grande. E ao me tornar grande, eu consigo barganhar custos melhores e eu consigo vender o meu produto em mercados que pagam mais. Ou seja, o pequeno agricultor precisa ser mais organizado neste cenário. O fato é, nós geramos conhecimento de uma agricultura tropical e, é claro, quem vai se apropriar deste conhecimento são os agricultores mais organizados. Normalmente, os grandes tendem a ter uma facilidade maior, mas os pequenos não estão excluídos deste sistema.
Muito bem, José Eustáquio. Se a gente tivesse tempo, a gente poderia destrinchar muito mais aqui sobre a publicação, porque ela traz diversos capítulos interessantes, mas o nosso tempo é curto, então eu preciso agradecer a sua participação com a gente. Conseguiu dar uma pincelada, adiantar algumas questões aí que estão presentes nessa publicação. E se o pessoal que está em casa tiver interesse, essa publicação já está disponível, consegue acessar de alguma maneira? Essa publicação está disponível no site do IPEA e no site da CEPAL. E para os nossos ouvintes, né, nós vamos fazer um programa de entrevista onde nós vamos discutir os principais achados dos vários capítulos que nós abordamos neste livro. Combinado, então. Muito obrigado pela participação com a gente, viu? Uma ótima noite para você. Uma ótima noite, boa noite e até semana que vem. Fique com Deus. Valeu, até semana que vem.